Portal TVI e a Rede TVI estão trazendo para você uma grande novidade nesse dia 1º de março. E a primeira novidade é a respeito desse microfone, que a partir de hoje será aposentado para dar lugar a esse novo microfone, muito mais moderno e com um design único. O Portal TVI dá um passo importante nessa história. A partir de agora, a gente conta com diversas equipes de reportagem espalhadas pelo Brasil inteiro. E essas foram as novidades da Rede TVI e do Portal TVI. Siga-nos no YouTube, Rede TVI Oficial, e no Instagram, Portal TVI Oficial. E acesse o nosso site para mais notícias. Acompanhe a gente. Até a próxima. Aqui é Miguel Ramalho. E aqui é Samuel Xavier. Para a TVI. Brasil pode dobrar casos de dengue neste ano em relação a 2023. Número de casos já superou o pico do ano passado. Incêndio em Bangladesh deixa vários mortos e feridos. A causa ainda é desconhecida. Rio Acre tem cheia histórica e enchentes assolam todo o estado. Guerra entre Israel e Palestina. Joe Biden afirma que tumulto na entrega de ajuda aos palestinos pode complicar o cessar-fogo. Tudo isso agora no Jornal da TVI. 5 anos de cara nova para você. Olá, muito boa noite para você. O Brasil enfrenta uma grave epidemia de dengue nos últimos meses. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, foram 973.347 casos prováveis da doença em 2024, sendo 7.771 considerados graves e com sinal de alarme. Vamos ao vivo com Miguel Ramalho, que traz mais informações. Boa noite, Miguel. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal da TVI. Segundo informações do Ministério da Saúde, o Brasil passou de 1 milhão de casos de dengue neste ano de 2024. Segundo o painel de arboviroses do Ministério da Saúde, o país registrou 1.017.278 casos nas primeiras 8 semanas deste ano. No mesmo período do ano passado, o Brasil tinha 200.475 casos. Ainda até o momento foram 214 mortes e 687 seguem em investigação. Em 2023, o número de óbitos foi de 149. A gente preparou uma matéria especial para que você veja aí em seguida. Com a alta de casos, 7 estados do país, como Acre, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e o Distrito Federal declararam emergência em saúde pública por causa da dengue. Para conter o avanço da doença, o Ministério da Saúde disse que irá implementar um dia D de mobilização nacional contra a dengue no próximo sábado, dia 2 de março. Os principais sintomas da dengue são febre alta, erupções cutâneas e dores musculares e articulares, e em casos graves, a hemorragia intensa e choque hemorrágico, que é quando uma pessoa perde mais de 20% do sangue ou do fluido corporal, o que pode ser fatal. Ainda segundo o Ministério, cerca de 75% dos criadores do mosquito transmissor estão nos domicílios, como em vasos e pratos de plantas, garrafas retornáveis, pingadeira, recipientes de gelo em geladeiras, bebedouros em geral e materiais em depósitos de construção, como sanitários estocados, canos e outros. Esses criadouros permitem a proliferação da fêmea do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue. A cheia histórica do Rio Acre continua fazendo estragos na capital acreana. Ontem, na quinta-feira, o rio atingiu 16,88 metros. O Rio Acre continua a se encher, aproximando-se dos 17 metros,
e ameaçando superar o recorde histórico de 2023. Na medição realizada às 9 horas desta quinta-feira, o nível do rio atingiu 16,88 metros, registrando um aumento de 22 centímetros em menos de 24 horas. Na noite anterior, às 18 horas, o rio marcava 16,66 metros na cidade de Rio Branco. Mais de 60 mil pessoas já foram afetadas pela enchente na capital. A Defesa Civil prevê que a marca dos 17 metros seja atingida em breve, considerando que a água de municípios vizinhos, como Assis Brasil, já começaram a transbordar. Em Brasileia, um dos municípios mais impactados, apresenta sinais de redução no nível da enchente, com uma queda de 40 centímetros nas últimas 24 horas. Em Rio Branco, a Defesa Civil alerta que a marca dos 17 metros é iminente. Se essa previsão se concretizar, cerca de 16 mil famílias na capital serão atingidas, demandando a construção de novos abrigos para acolher essas pessoas. O principal abrigo da cidade, o Parque de Exposições, já enfrenta limitações de capacidades, devido à construção da Expoacre de 2023. Com informações direto de Rio Branco, Carlos Eduardo, para o Jornal da TVI. Um incêndio em Bangladesh deixou várias pessoas mortas e outras feridas. A causa ainda é desconhecida. Um incêndio em um prédio de 6 andares na capital de Bangladesh matou 43 pessoas e deixou 22 feridas. O fato aconteceu na última quinta-feira em Dhaka. De acordo com as autoridades locais, as chamas tiveram origem em um restaurante e logo se espalharam para os outros andares. O incidente foi controlado depois de 2 horas com o trabalho de 13 unidades de bombeiros. Os socorristas usaram um guindaste para resgatar as pessoas do prédio, que ficou completamente carbonizado. Nós voltamos a falar sobre a guerra entre Israel e Palestina. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o tumulto na entrega de ajuda aos palestinos poderia complicar o cessar-fogo. Mais de 100 palestinos morreram em Gaza durante a distribuição de ajuda humanitária durante essa semana. O tumulto fez com que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, duvidasse que o cessar-fogo entre Israel e o grupo Hamas acontecesse. Biden afirmou antes de viajar para o México que tomou conhecimento de 2 versões contraditórias do ocorrido e que irá verificá-las antes de ter uma resposta. No início da semana, Biden havia afirmado que tinha esperanças de um cessar-fogo antes da próxima segunda-feira. A partir de hoje, no Jornal da TVI, você confere um giro de fatos pelo Brasil. Uma nova forma de nos conectarmos com todas as regiões do país. No Recife, tarifa única começa a valer a partir do domingo, dia 3 de março. A proposta foi aprovada nas últimas semanas e entrará em vigor, beneficiando diversos usuários. Epidemia de dengue no Distrito Federal. Novo boletim confirma 55 óbitos pela doença e mais de 100 mil casos na capital federal. Estudante entra com ação judicial contra a Universidade Federal do Amazonas, alegando que bonificação para estudantes regionais prejudica candidatos de outros estados. As matrículas para os aprovados do primeiro semestre de 2024 estão suspensas até a decisão judicial. Rio de Janeiro começa a vacinar crianças de 10 anos contra a dengue. Imunização será feita até os 14 anos, de acordo com orientação do Ministério da Saúde. Homem é preso em Porto Alegre após chamar um passageiro de ônibus de macaco. Ele irá responder por injúria racial. E antes de encerrar, eu gostaria de agradecer todos vocês que nos acompanham no Jornal da TVI. São 5 anos de história, 5 anos de informação, de credibilidade, de notícias, de prestação de serviço e de sua companhia. Tendo vários apresentadores até hoje, tenho o orgulho de estar atualmente no comando desse telejornal. Agradeço a direção da emissora e todos que fazem esse jornal ser possível e entrar todos os dias aí na sua casa. Feliz aniversário, Jornal da TVI! Que venham mais 5, 10, 15, 20 anos. Essas e outras notícias você encontra no Portal TVI, disponível nas redes sociais e no site.
Uma boa noite para você e um bom final de semana.